Olá, sejam bem-vindos ao seminário da disciplina de Marcadores Moleculares, disciplina ministrada pelo professor Tiago Sintra, disponível na pós-graduação em Biologia Molecular da UTF-PR. Esse seminário foi desenvolvido pelas alunas Gabriela, Layara e Marian e escolhemos o tema Mastite bovina e a fronteira molecular, o papel do TRL4, da resposta imunológica inata à seleção genômica de precisão. Para começarmos a discutir o tema, precisamos entender o básico, que é a mastite bovina e por que nós escolhemos esse assunto. A mastite ela é a inflamação da glândula mamária, sendo essa multifatorial, dependendo da interação entre o organismo do hospedeiro, do ambiente a qual ela está inserida e dos agentes patogênicos. A inflamação do parênquima mamário, ela pode ter várias causas. Pode ser, por exemplo, por um trauma. Entretanto, na rotina da pecuária, o que é mais observado seria devido a agentes infecciosos. Por que nós escolhemos esse tema? Primeiro, porque tem um grande impacto tanto na produção de alimentos quanto na parte econômica do nosso país. Estima-se uma perda de 6 bilhões de reais por ano devido a essa doença, relacionadas tanto com a diminuição da produtividade do animal, quanto do descarte do leite inadequado, com um impacto de 1,7 bilhões de litros por ano que são descartados devido a essa doença por conta de aplicação de medicamentos, ou até mesmo porque esse leite mastítico não atinge os parâmetros de qualidade e deve ser descartado. Também temos o fator de prejuízo, que seria o descarte precoce desses animais que têm várias mastites recorrentes. Isso reduz o tempo de vida de produção desses animais no rebanho, fazendo com que a taxa de renovação do rebanho seja maior e isso tem um maior custo para o produtor. Outro fator muito importante seria a resistência bacteriana, o que é de interesse de saúde pública, pois a administração exacerbada de diferentes princípios ativos de antibióticos pode induzir a resistência bacteriana e essas bactérias multiresistentes chegam ao organismo humano, causando severas doenças. A mastite, ela é uma doença multifatorial. Por isso, ela apresenta-se de diferentes formas na clínica. Em relação aos sinais clínicos, nós classificamos entre mastite clínica e subclínica. A mastite clínica ela é mais fácil de diagnosticar, porque ela está visível a olho nu. A glândula mamária, ela está inchada, está vermelha, o leite, que é o produto, ele está com sangue, com grumos ou até pus. Por vezes, esse paciente cursa com sinais sistêmicos, como febre e perda de apetite, inapetência. Entretanto, ela é mais fácil de diagnosticar, mas ela é menos prevalente no rebanho, com cerca de 10, 15% das mastites diagnosticáveis. A maior prevalência nos rebanhos é da mastite subclínica, é aquela que nós não conseguimos diagnosticar a olho nu. Nós precisamos de alguns testes para poder identificar. O principal teste é o CMT, teste da Raquete. CMT é a abreviação de California Mastite Test, a qual a gente adiciona um reagente e devido à alteração da viscosidade do leite com o reagente, nós classificamos se esse animal apresenta uma mastite subclínica ou não. E também temos o teste laboratorial mais importante, que seria o CCS, que é a contagem de células somáticas. As células somáticas são basicamente as células de defesa. São os leucócitos, né, mais conhecidos como glóbulos brancos, que são os primeiros a chegar ali na glândula mamária para combater a infecção. Essa classificação ela foi referente à sintomatologia clínica, mas nós também temos a classificação devido ao agente causal. Nas imagens inferiores, nós temos essa diferenciação entre agentes contagiosos e agentes ambientais. Os agentes contagiosos, eles são mais desafiadores porque são transmitidos principalmente no manejo da ordenha. São mais difíceis de controlar e elas exigem um manejo mais refinado, mais delicado de higienização, tanto dos equipamentos quanto dos hábitos dos ordenhadores em si. Já as mastites ambientais, elas são decorrentes do ambiente. Estão mais relacionadas até com o erro de manejo, quando o ambiente que o animal vive está cheio de lama, de barro, com muito material fecal. Essas bactérias do material fecal entram no esfíncter da glândula mamária e colonizam a glândula, causando a enfermidade. Os principais micro-organismos referentes aos agentes, às mastites contagiosas, principalmente o Staphylococcus aureus e o Streptococcus agalactiae. Já as mastites ambientais estão mais relacionadas com E. coli, Klebsiella e os enterococos. Nós já entendemos que essa é uma doença de
grave impacto tanto econômico quanto na produção de alimentos. Mas para combatê-la, nós precisamos diagnosticá-la e entender como funciona. Existem 3 níveis de complexidade. O nível 1 é o nível mais básico de triagem, que é realizada lá no campo por quem está tratando dos animais. Lá, o responsável pela ordenha vai aplicar tanto o teste de caneca de fundo preto quanto o CMT para avaliar a qualidade ali do leite e dos sinais clínicos dos animais. Nós veremos os detalhes mais à frente. O nível 2 e 3, eles estão restritos ao laboratório e, por isso, exige um nível de complexidade maior. O nível 2, ele é o diagnóstico laboratorial mais clássico. Os exames mais praticados é a contagem dessas células somáticas de forma eletrônica. Ela é comparada com a contagem leucocitária do nosso sangue, por exemplo. É de fato contar quantas células de defesa tem ali no litro de leite, no microlitro de leite. Esse é um parâmetro tão importante que ele é utilizado pelo Ministério da Agricultura para classificar a qualidade do leite. O Ministério da Agricultura, ele regulamenta por meio de instruções normativas os limites estabelecidos para a CCS. Nas IN 76 e 77 do mapa, nós temos a indicação do limite superior de 500 mil células somáticas por ml. Quando a amostra já chega nesse valor, já é um leite de qualidade ruim. Acima disso, os laticínios são obrigados a recusar esse leite, o que corrobora para o prejuízo econômico. Além disso, existe a outra ponta, o incentivo para que o produtor cuide melhor dos seus animais e tenha um menor CCS. Leites com baixo CCS são melhor remunerados quando chegam ao laticínio. Outro exame também muito utilizado seria a cultura microbiológica, que é inocular uma amostra de leite em meio de cultura para a gente identificar o agente causador, seja bactéria ou seja fungo. Dessa forma, nós visualizamos ali na cultura qual seria o agente infeccioso, fazemos o antibiograma para orientar qual seria o antibiótico melhor para combater aquela cepa, daquele desafio, daquela propriedade. Um nível mais avançado ainda seriam os diagnósticos moleculares. Os ensaios biomoleculares, eles são um pouco menos difundidos devido ao custo ser um pouco maior. Mas o que é mais comumente utilizado na rotina seria a detecção via PCR, principalmente de agentes infecciosos com maior dificuldade de crescimento em placa, como, por exemplo, o micoplasma. Além do que, a cultura ela depende do crescimento da bactéria na placa, e isso impacta no tempo para a emissão dos laudos. O PCR, ele consegue diagnosticar de forma mais rápida, pois ele detecta o material genético dessa bactéria. E uma outra análise que é mais no nível experimental seria o mapeamento dos marcadores genéticos, como no caso da nossa pesquisa, que seriam o TRL4. Nesse slide, nós ilustramos como que ocorre o teste de triagem lá na fazenda. O primeiro seria o teste de caneca de fundo preto. É um teste bem simples, a qual nós despejamos os jatos de leite sobre um fundo escuro, para verificarmos a viscosidade e a textura desse leite. Lembrando que o Uber ele é composto por 4 partes, e devemos fazer essa análise de forma separada, pois cada quarto mamário pode ter um padrão de infecção diferente. Na imagem, nós vemos uma amostra que está bem viscosa, cheia de grumos, e isso indica uma mastite clínica. E o vídeo ilustra como que é na prática. Nós vimos anteriormente como que faz para diagnosticar a mastite clínica. Entretanto, nós também vimos que essa é uma apresentação de menor prevalência nos rebanhos. A que tem maior prevalência seria a mastite subclínica. Quando o animal não apresenta grumo nenhum no teste anterior, que deu negativo no teste de caneca de fundo preto, nós vamos para um segundo teste, que seria o California Mastite Test, o CMT. Ele é um teste simples, mas ele é um pouco subjetivo, porque depende da experiência e do crivo do examinador. O material necessário seria uma raquete que tem 4 círculos de acordo com cada quarto mamário. Será coletada uma amostra de cada quarto, adicionado o reagente CMT, a qual rompe as membranas das células somáticas, e o material genético das células somáticas reagirá com esse reagente CMT e vai formar uma textura geleificada. Portanto, quanto maior o nível de CCS, que são as células somáticas, mais geleificado ficará. O vídeo mostra como que é uma amostra de alta quantidade de células somáticas e um nível de mastite subclínica de até 3 cruzes. O CMT ele é classificado como negativo, traços, 1 cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes, que é o caso do vídeo. De acordo com o nível de suspeita ali de mastite subclínica, esse material é coletado e enviado para o laboratório para os demais testes. Até aqui, nós entendemos como que ocorre a doença e como que ela é diagnosticada.
Mas como que nós relacionamos o receptor TLR4 com toda essa clínica? Agora a gente vai falar especificamente do TRL4, o Toll-like Receptor 4, ou receptor do tipo Toll-4. O TRL4 é uma proteína transmembrana que atua como um receptor de reconhecimento de padrão, os PRR. Ou seja, ela é uma sentinela. Ela vai atuar ali na ativação do sistema imune inato. Importante aqui a gente lembrar que o sistema imune inato é diferente de outros. Ele sempre vai agir da mesma forma, independente do patógeno que ele encontra. Então, as mesmas células vão ser ativadas, a atuação dela sempre vai ser a mesma e ela não tem memória. Então, se esse patógeno entrar de novo no corpo do paciente, né, desse animal, ela vai agir da mesma forma como se fosse a primeira vez. Ela fica localizada na superfície das células de defesa e nas células epiteliais da glândula mamária. As principais células de defesa que a gente vai encontrar são nos macrófagos e neutrófilos, que são as células mais comuns quando a gente ativa o sistema imune. Sendo que a sua presença, né, então o aumento da presença do TRL4 é visto em quadros de mastite. Certo. E como funciona então essa cascata de ativação do TRL4 e como ele vai recrutar então as células inflamatórias? Então a gente tem aqui um esquema que seria uma célula eucarionte com o seu núcleo, o citoplasma com algumas organelas, a membrana celular com o receptor TRL4. E nesse caso a gente vai usar de exemplo a E. coli, que é um patógeno muito comum, como já foi visto, nas mastites. Então tá. Então o nosso receptor TRL4, ele vai reconhecer um lipossacarídeo da membrana desse patógeno, no caso da E. coli. Ele também consegue reconhecer algumas endotoxinas de bactérias, gram-negativas e algumas gram-positivas, tá? Feito esse contato, ele vai ativar moléculas adaptadoras, então através do domínio TIR, tá? A principal molécula que a gente vai encontrar é a MAIN-D88, tá? Que fica lá no interior da célula. Com isso, ela vai fazer o quê? Uma reação em cadeia, ativando o fator nuclear Kb. E esse fator nuclear, ele vai lá no núcleo da célula e vai ordenar a produção de citocinas inflamatórias, que elas vão ser liberadas na corrente sanguínea e com isso elas vão chamar mais células inflamatórias. Qual que é a grande consequência de tudo isso? Né? Então, essa quantidade muito grande gerada de citocina, ela vai gerar uma tempestade inflamatória. Tá? Então, ela vai chamar quimicamente vários leucócitos diferentes. Entre eles, né, a gente tem então os macrófagos e os neutrófilos, que no caso do Ubris são as células mais chamadas. Mas ela também pode atrair basófilo, também pode atrair eosinófilo, também pode atrair linfócito em menores ou maiores quantidades, dependendo do tipo de patógeno e como está essa saúde do Ubris, né? Se é a primeira vez que tem essa inflamação, se já teve várias vezes ou se tem um caráter crônico. Com isso, a gente acaba aumentando então, o fluxo massivo dessas células para combater essa inflamação. E é aí que a gente vai detectar quando a gente coleta o leite e faz alguns testes, então, principalmente a contagem celular somática, essas células em grande quantidade. Entrando agora na parte de objetivos do artigo utilizado como referência nesse trabalho, nós podemos observar que o trabalho se subdividiu em 3 objetivos específicos. O primeiro, então, foi avaliar as associações da mutação com características de produção em vacas holandesas. Também, outro objetivo foi de correlacionar o genótipo com parâmetros hematológicos e bioquímicos. E, por último, desvendar o mecanismo molecular e os efeitos estruturais da mutação na via inflamatória. Material e métodos utilizados. A metodologia nesse trabalho seguiu a seguinte sequência. Então, primeiro foi feita a coleta de dados na fazenda, em seguida foi feita análise de sangue
dessa população, depois a extração e sequenciamento de DNA e, por fim, a modelagem digital de proteínas. Na primeira etapa do trabalho, na avaliação de população e fenótipos, a pesquisa acompanhou um rebanho de 785 vacas holandesas ao longo de 5 anos para garantir consistência estatística frente às variáveis ambientais. E nessa etapa também foram avaliados parâmetros como dias de lactação, produção total de leite, porcentagem de gordura desse leite, a contagem de células somáticas, entre outros parâmetros. Durante o processo, foram coletados dados de hematologia, como contagem de células somáticas, e também dados de composição do soro sanguíneo de cada indivíduo da população. As amostras de sangue de cada indivíduo conservadas passaram por um processo de extração de DNA, com o intuito de realizar a genotipagem através de um processo chamado microsequenciamento snapshot. Essa metodologia se divide em 2 etapas. Primeiro, é o desenho dos primers específicos utilizados para ampliar a região onde os SNPs, ou polimorfismos de nucleotídeo únicos do gene TLR4, se encontram. O DNA extraído, então, passa por uma PCR e, por fim, passa por um processo de purificação enzimática utilizando uma combinação de enzimas como a exonuclease 1, que degrada os primers de fita simples que não foram consumidos durante a reação de PCR, e SAP, que é a fosfatase alcalina de camarão, que é utilizada para remover os grupos fosfato dos DNTPs remanescentes que não foram incorporados na fita de DNA, tornando-os inativos. Na fase 2, o produto de PCR é reagido com o kit multiplex snapshot, onde ocorre um processo de extensão de base única, que gera fragmentos gerados por diferentes primers, mais uma base fluorescente que identifica qual é a SNP pela cor e pelo tamanho. O produto dessa reação passa ainda por um processo de purificação e desnaturação para se tornar uma fita simples de DNA que possa ser lida no sequenciamento por eletroforese capilar. Aqui resolvemos trazer o passo a passo detalhado de como o mecanismo de extensão de base única funciona. Diferente de uma PCR comum, que usa 2 primers para criar cópias de um fragmento longo, o snapshot utiliza apenas um primer de extensão para cada SNP. Esse primer deve ser desenhado de forma que a sua extremidade 3' termine exatamente na base anterior ao SNP. No kit de reação, apenas os ddNTPs, marcados com cores, estão presentes. Uma vez que eles se incorporam de forma complementar à base do SNP, no DNA molde, ocorre uma interrupção da extensão. Como dito anteriormente, cada um dos 4 ddNTPs está ligado a um corante fluorescente diferente, que será lido posteriormente pelo sequenciador. No sequenciador, por sua vez, o princípio de funcionamento do equipamento utilizado funciona da seguinte maneira: uma alta voltagem é aplicada e os fragmentos menores de DNA viajam mais rápido pelo polímero do que os fragmentos maiores. Assim, os fragmentos passam pela janela de detecção em ordem, do primeiro nucleotídeo ao último. O laser, então, excita a fluorescência do ddNTP incorporado e o software do equipamento traduz o sinal em picos. A posição do pico, no eixo X, indica qual SNP está sendo analisado, baseado no tamanho do primer. E a cor do pico indica qual nucleotídeo está presente. A tecnologia Snapshot oferece várias vantagens que a tornam uma escolha preferencial para a genotipagem de SNPs. Uma delas é a alta precisão, porque a incorporação de uma única base fluorescente garante uma leitura precisa do alelo presente no sítio do SNP. Também a capacidade de analisar múltiplos SNPs em uma única reação, que é chamada de multiplex, e isso acaba reduzindo significativamente o tempo e o custo por genótipo, que também torna essa técnica bastante flexível, porque pode ser adaptada para genotipar um número variável de SNPs. E também é uma técnica que tem baixo custo. É uma opção econômica para genotipagem em larga escala ou de médio porte, especialmente quando comparado a métodos de sequenciamento de nova geração. E também essa técnica
requer pouca quantidade de DNA, e a sensibilidade do método permite que a genotipagem, a partir de pequenas quantidades de DNA genômico, sejam analisadas, o que é crucial para amostras limitadas ou degradadas. Com os dados de genotipagem em mãos, os pesquisadores foram capazes de avaliar os resultados utilizando ferramentas de bioinformática para traduzir a sequência genética em propriedades biofísicas da proteína codificada pelo gene TLR4. E dentre essas análises foram avaliados, por exemplo, a modelagem 3D da proteína, a previsão do domínio conservado e a previsão da hidrofilicidade e flexibilidade dos aminoácidos. Finalmente, foi aplicado um modelo analítico onde a frequência alélica e genotípica do polimorfismo no gene TLR4 foi correlacionada com características produtivas, hematológicas e bioquímicas em vacas holandesas. Nesse modelo linear também foram incluídos efeitos fixos controlados, como, por exemplo, o ano, a estação, a fase, a paridade em que esse rebanho foi avaliado, além do erro residual estatístico. Como a gente já viu como foi feito, quais são os objetivos e como que foi feito esse estudo, eu vou trazer aqui os resultados e a conclusão. Então, a primeira descoberta que a gente tem dentro desse estudo é baseado na genotipagem do rebanho. Então, o que a gente tem? A gente tem o alelo C com a prevalência esmagadora dentro dessa população, enquanto o alelo T, que é um alelo mutante, né, nesse contexto populacional, representa, então, só 7,8%, enquanto, né, o alelo C, 92,2%. Então, a maioria absoluta do rebanho possui o genótipo CC. Então, são 665 vacas, para ser mais precisa. O que nos sugere, já sobre a ótica, né, do melhoramento genético, que essa conformação vem sendo de forma natural ou até mesmo artificial, sendo favorecida dentro desse rebanho. Seja de forma natural, né, sem mecanismos moleculares para a gente poder separar o rebanho. O produtor, ele já vai olhar para esse rebanho vendo que, né, as matrizes, né, as vacas produtoras de leite que apresentaram mais quantidade de mastite, ou que tem a mastite clínica, eles já vão separando e descartando do rebanho. Então, essa não é uma boa matriz para a gente poder ter novas vacas, né? Então, isso seria uma forma natural. E também alguns outros manejos genéticos que podem também melhorar o rebanho. Por isso, então, dessa prevalência massiva, então, do alelo C dentro desse rebanho específico na China. Essa é a parte mais importante do artigo, é aqui que ele traz seu diferencial. Então, a gente vai ter aqui a reprogramação estrutural dessa proteína. Então, nos resultados da análise in silico, foi observado que a mutação trouxe, né, promoveu a troca de um único nucleotídeo, o T para o C, o que resultou na substituição do aminoácido treonina pela isoleucina, na posição 674 da nossa proteína estudada, né, o TRL4. E ele ficou localizado numa região bem crítica, né, da proteína, que é justamente na junção inicial do domínio intercelular TRI, tá? Que é o domínio que vai fazer a sinalização inflamatória entrar na célula, que é muito importante. Então, essa alteração do aminoácido causou mudanças físicas nessa proteína. Então, ela fez uma alteração importante na hidrofilicidade, né? Então, dessa proteína, tornando essa área adjacente ao aminoácido mais hidrofóbica e também reduziu a flexibilidade estrutural da molécula. Com isso, né, com essa rigidez estrutural do genótipo CC, né, a gente tem uma capacidade de ligação muito mais fraca das proteínas adaptadoras para com o patógeno ali, né? Então, vai diminuir a ativação da TRL4 e, com isso, vai diminuir a resposta inflamatória. Ela vai ser mais amena, ela vai ser menos exacerbada. Com isso, né, o artigo nos traz, então, um reflexo dos resultados de produção e sanidade desse rebanho estudado. Então, o polimorfismo da TRL4, essa alteração estrutural, né, nos trouxe algumas questões importantes. Primeira, a saúde do úbre. Então, os animais que apresentavam o genótipo CC, eles tinham uma contagem de células somáticas muito menor do que
dos animais que apresentavam o genótipo T. Com isso, a gente tem um desempenho de produtividade. Então, as vacas, o genótipo CC, elas produziam um volume maior de leite e um leite apto para ir para a indústria, para ser vendido, né? Em comparação, então, com o genótipo T. A única diferença positiva para o genótipo T é que teve um pouquinho mais de gordura, percentual de gordura no leite no genótipo T, mas isso não interferiu em nada a qualidade do leite das vacas, as vacas, né, do genótipo CC. Uma outra coisa importante que a gente tem, né, de resultado é a análise da hematologia. Então, a gente tem aqui uma relação entre o sangue e as células que a gente tem dentro do leite da vaca, né? Então, a contagem de células somáticas. Então, nos exames de sangue, a gente, no artigo, consegue identificar que as portadoras do genótipo CC, então as vacas que são portadoras do genótipo CC, elas apresentavam uma contagem sistêmica muito menor de linfócitos e basófilos do que as do genótipo T. Aqui é importante a gente colocar que os linfócitos e basófilos, eles vão aparecer, né, no sangue, principalmente quando a gente tem infecções um pouco mais crônicas, mais longas. Então, a gente pode colocar aqui que animais que tenham, né, as vacas que tenham mastite subclínica, elas vão apresentar uma quantidade maior de linfócitos e basófilos, fora os neutrófilos e monócitos, tá? Que são as células de defesa mais comuns no sangue. Com isso, os autores fizeram uma correlação estatística. Então, existe uma correlação direta e significativa, de forma positiva, entre o número dessas células imunes no sangue e a contagem, né, a elevação de células somáticas no leite. Ou seja, quanto mais células se proliferam no sangue, são ativadas, chamadas ali no sangue, mais elas vão migrar para o úbere. E com isso a gente vai ter um número de CCS bem maior, justamente porque o leite, ele é um ultrafiltrado do sangue, né? A gente sabe que muita coisa que a gente ingere, enfim, quando a gente, né, é mãe, passa para o leite. Então, aqui a gente tem uma relação de forma estatística bem clara de que isso ocorre, tá? E para finalizar, né, para a gente concluir o artigo, os autores nos trazem, então, que o alelo C, ele confere um potencial genético de resistência à mastite bovina e um aumento na produção de leite. Os autores concluem, né, que esse mecanismo de resistência é, na verdade, um freio inflamatório. Então, com a modificação lá no domínio do TRI dentro da proteína TRL4, no genótipo CC, ele vai trazer o quê? Uma ligação mais fraca entre as moléculas adaptadoras, né? E com isso, ela vai mandar menos sinal para dentro da célula, né, ali para o núcleo, e ele vai mandar menos mensagens, né, menos inflamação, através, então, das citocinas. Então, vai ser uma quantidade muito menor de citocinas liberada e, com isso, a cascata inflamatória ela vai ser menor, vai ser mais controlada. Consequentemente, quanto menor a liberação de citocinas inflamatórias, né, a gente vai ter uma proliferação de células no sangue de linfócitos e basófilos, tá? E com isso vai ter um menor fluxo de células para a glândula mamária, de células inflamatórias. E a gente vai ter, então, um CCS persistentemente mais baixo no leite. E aí a gente vai ter uma preservação da anatomia desse úbero. Então, o tecido, ele mesmo que tenha ali inflamação, ela não vai ser uma inflamação exacerbada, ela não vai estragar o tecido. Ela vai fazer só a função de defender ele, mas não de deixá-lo alterado a ponto de a gente não conseguir mais produzir sangue nesse úbere e a gente ter que descartar essa matriz, essa vaca. A gente também pode levantar aqui que quanto melhor for a saúde do úbere dessa vaca, menos reservas energéticas ela vai utilizar para poder combater a infecção. Então, a gente vai ter uma produção de leite maior, de melhor qualidade, né? E aí a gente consegue também fazer, então, um controle, né? Tendo uma vaca
mais resistente, a gente consegue fazer o controle do ambiente para impedir a contaminação dela, né? E diminuir a utilização de antibiótico, anti-inflamatório e até mesmo o descarte tardio dessas vacas de dentro do plantel. Sendo assim, o artigo traz que a gente pode utilizar o polimorfismo, né, do RS 8193069 para usar ele como biomarcador. Então, antes da gente colocar esses animais no nosso plantel, a gente escolhe geneticamente quais têm o genótipo CC e escolhe eles para permanecer. E quando a gente precisa fazer a reprodução do rebanho, a gente então escolhe exatamente esses animais que têm o genótipo CC. E a gente consegue fazer o descarte antecipado. Então, a gente acaba economizando também financeiramente o dinheiro do produtor para que ele continue com um plantel mais saudável, consiga produzir mais leite. Com isso, a gente tem um leite de melhor qualidade, com menos quantidade de antibiótico, que vai chegar com mais qualidade na mesa, né, da população. E aí todo mundo sai ganhando. Os produtores saem ganhando, a cadeia de produção, então, de derivados de leite também, e a população que vai receber esse leite. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a atenção. Ficamos à disposição para qualquer dúvida e agradecemos, então, né, a atenção do professor aqui no nossa pesquisa. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.